Conselhos para Obreiros, de Charles Spurgeon. Capítulo 6. Apenas esforça-te e sê corajoso. Josué foi muito favorecido em matéria de promessas. As promessas de Deus para ele foram abrangentes e extremamente encorajadoras, mas isso não autorizava Josué a dizer para si mesmo: essas promessas da aliança certamente serão cumpridas, portanto, posso ficar parado e não fazer nada. Pelo contrário, como Deus decretou que a terra deveria ser conquistada, Josué tinha que ser diligente para liderar o povo na batalha. Ele não deveria usar a promessa como um sofá onde sua indolência pudesse se deleitar, mas sim como um cinto para cingir os lombos para sua atividade futura. Como um estímulo ao dinamismo, devemos sempre nos lembrar das graciosas promessas do nosso Deus. Pecaríamos contra ele de uma forma ainda mais ingrata e detestável se dissermos em nosso coração: Deus não abandonará o seu povo, portanto, vamos nos aventurar no pecado. E somos quase tão perversos se sussurramos em nossa mente: Deus certamente irá cumprir seus decretos e dar a alma dos remidos como recompensa ao seu Filho Jesus. Por isso, não vamos fazer nada. Vamos nos abster completamente do serviço cristão zeloso. Isso não é maneira de um verdadeiro filho falar. Quem fala assim são os indolentes, ignorantes e os farsantes, que nada fazem senão zombar de Deus, enquanto fingem reverência os seus decretos. Pelo juramento, pela promessa, pela aliança e pelo sangue que a sela, somos exortados continuamente a trabalhar para Cristo, visto que fomos salvos para poder servi-lo, no poder do Espírito Santo, com o coração e a alma, e força. Josué foi especialmente exortado a continuar no caminho da obediência. Ele não era o capitão, mas havia um grande comandante em chefe que lhe dava as ordens. Josué não foi deixado à mercê de seu juramento falível ou capricho inconstante. Ele devia fazer conforme tudo o que estava escrito no livro da lei. O mesmo ocorre conosco que somos crentes. Nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Contudo, ainda há uma regra do Evangelho que somos obrigados a obedecer. É a lei na mão de Cristo, é uma deliciosa regra de vida para o crente. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Josué 1:7. Quando se ouvem essas palavras, apenas esforça-te e sê corajoso, espera-se que uma grande tarefa tenha que ser realizada. E essa é uma suposição correta, porque todas as grandes façanhas estão compreendidas nesta declaração. Cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. A maior proeza da vida cristã é obedecer a Cristo. É um feito que nunca será realizado em sua totalidade por nenhum homem, a não ser que aprenda a lei da fé, que seja levado a descansar em Cristo e avançar no caminho da obediência por meio de uma força que não é dele, mas sim a que recebeu da obra do Espírito Santo, que reside em nós. O mundo acha que obediência é algo ruim e fala da rebelião no sentido de liberdade. Já ouvi homens dizerem: serei eu, o meu mestre, e seguirei o meu desejo. Viver e pensar livremente parece ser a glória mundana, mas se o mundo tivesse senso suficiente para condenar sua loucura, considerando-se a inquestionável quantidade de provas nesse sentido, não seria difícil provar que um difamador da obediência é um tolo. Veja a própria lei marcial do mundo. Quem é considerado o mais corajoso e o melhor soldado, senão aquele que obedece fielmente às ordens do capitão? Há uma história bastante conhecida sobre as guerras francesas do passado. Um sentinela foi escalado para guardar determinada posição, e ao anoitecer,
enquanto ele andava de lá para cá, o próprio imperador passou por ali. Ele não sabia a senha imediatamente. O soldado deteve e disse: "O senhor não pode passar." "Mas eu tenho que passar", disse o imperador. "Não", replicou o soldado, sem reconhecê-lo. "Ainda que o senhor fosse o próprio imperador, não passaria." E assim o soberano foi impedido de passar. Após o fato esclarecido, o soldado vigilante foi generosamente recompensado, e todo mundo ficou sabendo que ele agiu como um grande herói. Desse exemplo, há centenas de outros. Aprendemos que a obediência às ordens superiores, realizada sobre todos os riscos, é uma das mais altas provas de coragem que um homem pode dar, e isso o mundo reconhece. Portanto, ser obediente ao comandante em chefe do universo, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Certamente não é algo baixo e vil para um homem. Quem faz a coisa certa e verdadeira com tranquilidade, a despeito da ridicularização, é o mais corajoso do que aquele que se atira diante da boca do canhão por causa da fama. E deixe-me acrescentar: persistir na obediência escrupulosa por toda a vida talvez exija mais coragem do que do mártir que se dispõe a ser amarrado e queimado. Josué foi completamente obediente às ordens divinas, mesmo que envolvesse inúmeras dificuldades. Ele recebera a ordem de conquistar toda a terra para as tribos favorecidas e fez o melhor que pôde. Teve de sitiar cidades que tinham muros enormes e lutar contra monarcas cujos guerreiros vinham contra eles com carros de aço e armados com foices. Os primeiros conflitos foram horríveis. Se não tivesse sido um soldado corajoso e habilidoso, teria largado a espada e desistido da luta. Mas o espírito da obediência o sustentou. Embora você e eu não tenhamos que matar heveus e jebuseus, nem sitiar nenhuma cidade, ainda assim não será fácil perseverar no caminho de Cristo. Além disso, Josué não enfrentou apenas dificuldades, mas fez muitos inimigos por causa da sua obediência. E não é de se surpreender que fosse assim. Logo depois do relato de que Jericó havia sido tomada, que Ai havia sido destruída, lemos a respeito do início de uma confederação de reis e depois outro cujo objetivo era destruir o poder de Josué, uma vez que esses reis bem sabiam que Josué os aniquilaria, se não os destruísse primeiro. Ora, todo cristão que está na mesma situação pode ter certeza de que terá inimigos. Ele se esforçará para não provocar inimizades, mas, ainda que perca todos os amigos terrenos por causa da coisa certa, crê na verdade e ser honesto. Ele considerará as perdas pequenas, pois seu grande amigo celestial será ainda mais amistoso e se revelará a ele como uma graça que nunca houve. Josué precisou de muita coragem para obedecer, porque sua tarefa envolvia longos anos de perseverança. Depois de capturar uma cidade, ele tinha que conquistar e atacar a próxima fortaleza. Os dias não eram suficientemente longos para suas batalhas. Ordenou ao sol que parasse e à lua que se detivesse, e logo depois aquele longo dia passou, a manhã ainda ouviu com a espada em mãos. Josué era como um daqueles cavaleiros da antiguidade que dormiam de armadura, estavam sempre lutando. Sua espada deveria estar sempre bem afiada e sua armadura manchada de sangue. Ele tinha diante de si uma tarefa para a vida inteira. Assim é a vida do cristão, uma batalha do começo ao fim. Assim que você é lavado no sangue de Cristo e vestido com a justiça dele, tem que começar a abrir caminho por entre uma vereda de inimigo até chegar ao trono eterno. Cada passo desse caminho será disputado. Satanás não lhe entregará nenhum centímetro dele sem luta. Diariamente você terá de continuar lutando, mas quem perseverar até o fim será salvo.
Não quem começou com as próprias forças e logo enfraquece, mas sim aquele que, unido à graça divina e ao seu espírito, toma a decisão de permanecer até o último inimigo tenha sido derrotado e nunca abandona o campo de batalha até que ouça a palavra: muito bem, servo bom e fiel. Aquele que diz que a vida cristã é vil e não necessita de coragem deve aprender a sabedoria antes de abrir a boca, porque o crente que perseverar é o mais valoroso. Aquele que se orgulha de si mesmo, de sua coragem, peca. Digo, você se rendeu ao inimigo. Você é como um carro que range. Cortejou a amizade do mundo, não teve coragem o suficiente para ousar fazer o certo e o verdadeiro, submete-se à escravidão de Satanás e às próprias paixões e dissimula a própria covardia, chamando o bravo cristão de covarde. Maldito seja por acrescentar as mentiras aos seus outros vícios. Se quisermos seguir Cristo, teremos de ser corajosos e enfrentar as práticas do mundo. E você, jovem empreendedor, descobrirá tal fato no mundo dos negócios. E você, marido, em relação a sua esposa e filhos, se eles não forem salvos, as crianças descobrem essa verdade na escola. Enfim, o verdadeiro cristão terá que ser valente. O Dr. Adam Clarke contou uma história que mostra a coragem de um jovem cristão que ele precisa ter. Na época em que trabalhava em uma loja na cidade de Coleraine, na Grã-Bretanha, eles estavam se preparando para uma feira anual e alguns rolos de tecidos estavam sendo medidos. Um deles tinha uma metragem menor do que os outros e o patrão lhe disse: Adam, pegue uma ponta do tecido e eu pegarei a outra. Vamos esticar o tecido ao máximo para que ele fique com a mesma metragem dos outros. Mas Adam não se mexeu e não deu ouvidos às ordens desonestas de seu patrão. O patrão então lhe disse: você nunca será um bom negociante, não serve para nada aqui, vá embora e arranje outra coisa para fazer. Talvez os homens não enganem de uma forma tão aberta hoje em dia, mas cada vez mais utilizam subterfúgios maldosos para realizar seus projetos. Os registros financeiros de falência em um tribunal falarão por si mesmo. Falências forjadas acontecem todos os dias. Não são os roubos à moda antiga que levam o ladrão ao exílio e à prisão, mas algo pior do que os furtos e roubos à beira das rodovias. O cristão genuíno enfrentará a situação em que terá que ser firme e dizer: não, não posso fazer tal coisa, não sujarei minhas mãos nisso. Terá de dizer isso ao seu patrão e ao seu pai e ao seu amigo a quem respeita e deseja ganhar e que talvez o tenha ajudado muito na vida, mas se for o seu dever, meu querido irmão ou irmã, faça o que é certo, mesmo que o céu despenque sobre sua cabeça. Haja dessa maneira, mesmo que se veja diante da pobreza. Haja dessa maneira, mesmo que lhe virem as costas amanhã. No final, você nunca será um perdedor na caminhada com Deus. E se tiver de sofrer por causa da justiça, abençoado seja. Considere-se feliz por ter o privilégio de fazer algum sacrifício por causa da consciência, pois nestes dias não temos tido o poder de honrar a Deus como fizeram aqueles que, por amor a Ele, foram aprisionados, torturados e queimados. Não deixemos passar nenhuma oportunidade de mostrar todos o nosso amor pelo Senhor e provar que desejamos servi-lo fielmente. Sejamos corajosos para fazer tudo o que o Senhor Jesus nos dá para fazer e deixemos que os homens nos julguem idiotas. Seremos campeões do Senhor, verdadeiros cavaleiros da cruz. O mundo diz: não há necessidade de que você seja uma pessoa muito meticulosa. Que mundo hipócrita! O mundo sente prazer em não seguir as leis de Deus, mas raramente ouça dizer tal coisa claramente e se ilude, lançando mão da hipocrisia e dizendo: não devemos ser tão minuciosos nem bondosos demais. É como alguém certa vez disse a um puritano:
Muitas pessoas já venderam metade de sua consciência. Será que você não poderia fazer uma pequena concessão? Não, disse ele. Não posso, pois minha consciência pertence a Deus. Mas a gente precisa viver, disse o lojista que amava o dinheiro, como se desculpando por fazer algo indefensável. É claro que devemos viver, mas também morreremos, replicou o puritano. Portanto, não devemos agir desse modo. Não há nenhuma necessidade específica de que algum de nós viva. Provavelmente seria melhor morrer, se não conseguirmos viver sem fazer o que é errado. A essência da obediência, como já disse, reside na precisão. Provavelmente seu filho às vezes é desobediente. Em geral, faz o que você lhe diz. Será nas pequenas coisas que a obediência se revelará? Deixe que o próprio mundo julgue as coisas. Pense em um homem honesto. Será que as pessoas dizem a seu respeito, ele é tão honesto que não seria capaz de roubar um cavalo? Não. Isso não provaria que ele é uma pessoa honesta. O que as pessoas dizem é, ele não seria capaz nem de roubar uma agulha. Essa é a definição de honestidade do próprio mundo. E quando nos referimos à obediência a Deus, deveria ser adotado o mesmo padrão. Um homem de negócios teria orgulho de dizer: tenho um contador tão bom que você não seria capaz de encontrar um erro de 1 centavo em 6 meses de cálculo. Não seria muito se ele tivesse dito: você não conseguiria encontrar um erro em 10.000 reais em 6 meses de cálculo. Mas se você é fiel nas pequenas coisas e se mostra minucioso e detalhista, o mundo o considerará como preciso demais, severo demais, bitolado demais, e não sei mais quantos outros adjetivos, ao passo que sempre, e de acordo com o próprio critério do mundo, a essência da honestidade e da correção está na precisão das pequenas coisas.